Sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, já no remotíssimo ano de 1926, e estudei em seminário, estudei para padre, foi minha única vocação definida, foi para padre. Depois que eu resolvi deixar de ser padre, eu não tive realmente uma vocação definida. Eu fiquei em stand-by para qualquer coisa, fiquei à disposição do que acontecesse, o que caísse na minha rede. E caiu o jornalismo porque meu pai era jornalista e, fatalmente, um dia ele teve que fazer uma viagem, eu substituí no Jornal do Brasil, e aí eu tinha 19 para 20 anos, e aí, data então dessa época, a minha vivência no jornalismo. Inicialmente substituindo meu pai e depois, já então, adquirindo autonomia e fazendo minha carreira, inicialmente no Jornal Brasil, na Rádio Jornal Brasil, depois Correio da Manhã, depois no Grupo Manchete, onde eu dirigi revistas, fundei o Ele e Ela, dirigi Fatos e Fotos, dirigi Desfile, fui redator e editor de Manchete e depois diretor de teledramaturgia da Rede Manchete Televisão, quando ela começou as novelas. Fiz novelas como Dona Beija, Cananga do Japão, Marquesa dos Santos. Não dirigia, eu fui supervisor. Os diretores eram contratados. Eram roteiros meus, sinopses minhas, que eu dava para escritores e para diretores dirigirem. A Cananga do Japão teve bastante sucesso. A Dona Beija também, né, com Maitê Proença. Enfim, não foi uma experiência que não me acrescentou nada na minha biografia, mas não foi uma experiência completamente inútil. Eu aprendi muita coisa nesse tempo. Depois eu me afastei, hoje a televisão Manchete já mudou de grupo, e eu comecei então em 1993, a Folha de São Paulo, onde eu voltei a escrever na imprensa diária. Imprensa diária mesmo, que eu escrevo todos os dias na Folha de São Paulo, de segunda a segunda. Sempre que na sexta-feira meu artigo não sai na página 2, mas sai na Ilustrada, é um artigo um pouquinho maior. Além disso, publiquei vários livros ao longo desse tempo. O primeiro livro eu publiquei em 1958, eu tinha 32 anos. Depois, sucessivamente, publiquei durante 10 anos, publiquei praticamente um livro por ano, geralmente romances. Publiquei 9 romances nesse período. Depois dei uma parada. Dei uma parada justamente quando eu entrei no Grupo Manchete, porque houve essa Revolução 64 nesse meio tempo, e eu tomei uma posição contrária à Revolução 64, eu estava no Correio da Manhã, fui preso, processado pelo ministro da Guerra, tive que sair do país, não o exílio, mas tive que sair daqui do Brasil, porque eu não tinha mais condições de sobrevivência aqui no Brasil, a situação ficava muito difícil, e eu então passei uns tempos fora. Quando eu voltei, fui trabalhar no Grupo Manchete, e aí deixei de escrever literatura. Voltei à literatura recentemente, em 1995, com um intervalo de 23 anos. Em 64, eu trabalhava no Correio da Manhã, eu era cronista do Correio da Manhã e comecei a escrever contra o regime. E isso deu uma certa... E como praticamente o Correio da Manhã foi o único jornal que teve coragem de se colocar contra a ditadura abertamente, a imprensa toda, totalmente, sem exceção, né, era a favor do golpe, só o Correio da Manhã, que tinha combatido João Goulart, mas no dia seguinte, através da minha crônica, começou a combater a ditadura. Mas que aí houve uma certa notoriedade, minhas crônicas tiveram muita repercussão nacional, eu comecei a ser também muito atacado, muito perseguido, minhas casas invadidas, tentaram sequestrar minhas filhas, fui preso, ao longo dos períodos, fui preso 6 vezes, processado uma porção de vezes, e fiquei, depois de certo tempo, ali por volta dos anos 68, 69, fiquei sem condições de morar no Brasil, não tinha condições de sobreviver no Brasil. E era um processo atrás do outro, um emprego muito difícil, e eu tive que ir para fora. Quando eu voltei já estava, então, a situação do regime já tinha se estabilizado dentro da ditadura. A sociedade tinha aceito, né, aquela camisa de força, e os grupos que combatiam a ditadura só tinham um caminho, que era a luta armada. Foi, então, um período do sequestro dos embaixadores, dos atentados terroristas de um lado e do outro, e essa briga realmente não era a minha briga. Eu, como intelectual, como escritor, eu não tinha por onde, eu também não tinha mais idade nem energia física para entrar numa luta desse quilate. Minha luta foi toda, desenvolveu-se no terreno das ideias, no plano intelectual, no plano moral, no plano ético.
né? Eu não tinha nenhum compromisso de fazer subversão, não havia por onde, não era a minha praia. De modo que eu, então, trabalhei ainda nessa época, comecei a trabalhar na Manchete, ajudei o presidente Juscelino Kubitschek a fazer as memórias dele. As memórias dele estavam bastante adiantadas, mas estavam precisando de um editor, de um texto final. Outros escritores já tinham ajudado, o Josué Montero, Caio de Freitas, o próprio Juscelino tinha deixado muitas coisas prontas, mas faltava um editor geral que editasse, desse uma arrumação naquilo, né? E eu, então, foram 6 anos, quase 7 anos de trabalho para produzir os 4 livros das Memórias de J.K. Todas as oportunidades que eu tive de me manifestar contra o regime, eu me manifestei. Quando morreu o Vladimir Herzog, eu fui a um ato público que havia, embora, né, eu já não estivesse achando que os rumos estavam muito difíceis para a esquerda, que a solução tinha que ser da sociedade brasileira como um todo. Felizmente, a sociedade acordou um tempo, por outro lado, a ditadura também se exauriu, se fatigou, e foi, digamos assim, não foi tão traumática assim a queda da ditadura. Não foi preciso tiro, não foi preciso revolução para cair a ditadura. Depois disso, evidentemente, eu fui para a Folha de São Paulo, e na Folha de São Paulo eu continuei perseguindo aquele meu ideal de contestação, de panfletário contra o poder, né, de crítica do poder. Acho que quando o poder acerta, ele não faz mais nada que obrigação. Mas o poder geralmente erra. Sobretudo o poder no Brasil, que continua mantendo essa concentração de renda que é considerada obscena e escolhas e prioridades completamente erradas, como essas vendas das estatais. A mídia, na época da ditadura, foi uma mídia patrulhada. Era uma mídia que não tinha, condições de liberdade. Nós tínhamos uma censura, inicialmente uma censura física dentro dos jornais. As redações dos principais jornais, das emissoras, tinham um major, um coronel, alguém do aparelho do estatal, que examinava os textos, examinava as notícias e fazia uma censura, por assim dizer, prévia. Evidentemente, os jornais só publicavam aquilo que interessava ao regime. Não se podia, era proibido sequer mencionar determinadas pessoas. Por exemplo, Dom Helder Câmara, não se podia colocar Dom Helder Câmara. Né? O próprio, quando morreu Juscelino, já no final do período, já em 76, né, houve durante umas 2 ou 3 horas uma perplexidade, porque não se sabia até que ponto se podia noticiar a morte do Juscelino. Até que o governo Gás já estava. Na realidade, a morte do Juscelino serviu, digamos assim, como pretexto para começar a abertura, né? Foi ali que começou a se falar em abertura lenta, gradual e segura. Foi a partir dali, porque era impossível ao governo, deixar de noticiar a morte do Juscelino naquelas condições dramáticas de um acidente de estrada, que até hoje está sendo discutido. De maneira que a imprensa ficou amordaçada, mas não quer dizer que com isso ela não foi estimulada, pelo contrário, surgiram grandes jornais. A própria censura criou, como eu falei há pouco, criou um certo desafio. Os jornalistas procuravam, foi com a época da imprensa alternativa, aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Tivemos, então, o órgão de imprensa alternativa. Logo que começou um pouco de abertura, a televisão também começou a entrar, a colocar cunhas nessa parede de força que foi a ditadura. Quer dizer, isso estimulou muito a imprensa. Agora, evidentemente, que a imprensa se autopoliciou, ela se autocensurou. Hoje a censura acabou oficialmente, não só a censura de imprensa, mas a censura também nos espetáculos, mas há, digamos assim, uma certa autocensura. Eu tenho muito medo da autocensura. A academia não fazia parte do meu projeto de vida, não pensava nunca em entrar para a academia. Tive vários convites no passado, mas não era meu, eu não tinha perfil acadêmico. Estou tendo grandes surpresas lá dentro, no sentido para boas. Um ambiente muito bom, as palestras são muito boas, um nível intelectual de primeiríssima ordem. Pessoas que eu achava assim, não, fulano tal, esse foi ministro da Justiça, esse é cirurgião plástico, esse é aquilo, tal.
Mas no convívio com eles, a gente vê que são intelectuais, homens formadores, homens que estão informados culturalmente, homens que têm uma grande formação literária. O Pitangui, por exemplo, conhece a literatura francesa de cabo a rabo, né? E, no entanto, o pessoal diz, o Pitangui é um cirurgião plástico, mas conhece a literatura a fundo, é capaz de dizer, esse romance é bom, esse poema é ruim. Oscar Dias Correia, mineiro, aqui de Minas Gerais, é ministro da Justiça, um jurista, né? Traduziu Dante, traduziu agora, fez uma tradução de poetas italianos de primeiríssima qualidade, Evandro Luiz e Silva, Celso Furtado, que não são exatamente escritores no sentido que eu sou, produtores de romances, de contos, de novelas, como é a Raquel de Queiroz, como é a Jorge Amado, como é a Lígia Fagundes Teres, como eu sou, né? Mas são homens, tanto Celso Furtado quanto Evandro Luiz e Silva, de altíssima qualidade, Tarcísio Padilha, um filósofo. Então, eu tenho lá, estou aprendendo muita coisa na academia. Eu subestimava a academia. Eu estou tendo muita surpresa nesse ponto. O neorrealismo foi uma expressão classificada, foi uma herança daquele movimento do cinema italiano depois da guerra. A Itália, devastada pela guerra, a Europa como um todo devastada pela guerra, não tinha condições de ter aqueles estúdios. É preciso ver que a Itália tinha um cinema industrial muito bem feito, porque o Mussolini deu muito tempo da ditadura do Mussolini, deu muita ênfase ao cinema. O cinema fazia parte da propaganda dele. Na Europa também, na Alemanha também, a UFA. Né? Então eram cinemas altamente industrializados. Mas veio a guerra, tanto a Itália quanto a Alemanha perderam a guerra. Então ficou desbaratado, não tinham dinheiro. Então eles partiram para fazer o quê? Aquilo que ficou sendo chamado de neorrealismo. Ou seja, pegar aquele cenário dos escombros da guerra, aquelas ruas destruídas, aquelas casas aos pedaços, aqueles homens famintos, né? E começou a fazer, então, uma temática social em cima disso. Daí veio a palavra neorrealismo. Era um realismo, mas não é mais aquele realismo sofisticado, o realismo que teve, por exemplo, o expressionismo alemão, mas sim aquele realismo que era possível. Então, Roma Cidade Aberta, Ladrões de Bicicleta, os grandes clássicos do cinema italiano dessa época foram os chamados os neorrealistas, de onde surgiu Vittorio De Sica, Rossi, o Visconti, o Rossellini, sobretudo o Rossellini, né, que foi Francesco Rossi, aquele grupo todo, né, Monicelli, né, muito bem. Esse grupo foram neorrealistas. Aplicar isso à literatura é um pouco forçado. O Capô usou essa expressão, talvez, por causa de me conhecer pessoalmente e saber o tipo de influência que eu recebia do cinema italiano neorrealista. Não é? Talvez por isso ele usou essa expressão neorrealismo. Nós tivemos um realismo brasileiro. O realismo brasileiro tivemos Júlio Ribeiro e um pouco Machado de Assis, que ficou entre o romantismo e um certo realismo. Mas não se pode rotular Machado de Assis nem de realista nem de romântico. Machado de Assis é machadiano, é uma coisa à parte. No meu caso, eu procurei também, talvez por influência que eu recebi do cinema italiano, do neorrealismo italiano, eu procurei retratar a realidade do que eu via de uma forma um pouco crua, não de uma forma um pouco sofisticada, um pouco adornada. Uma literatura é crua, minhas palavras são cruas, meu estilo é cru. Então, devido a isso, talvez o Capô tenha me taxado de representante de neorrealismo. A década de 60 começou com um domínio amplo da esquerda no setor cultural, no setor político. Todo mundo achava que a esquerda era a solução do poder, era o caminho mais simples para o poder, era a esquerda. Daí muita gente foi esquerdista nessa época e depois deixou de ser. Mas veio a Revolução de 64, que foi uma reação, e veio então, a esquerda praticamente ficou limitada, ficou marginalizada. As opções da esquerda foi partir para a guerra, para a guerrilha, para a subversão, que criou um grande confronto que estourou no governo Médici, aquele período de torturas, de prisões, algumas tentativas de guerrilha rural. Agora, a esquerda continuou, não é, ainda um pouco com uma certa força, sobretudo até a queda do Muro de Berlim. Aí já estava, a ditadura já tinha caído, a ditadura não caiu por causa da esquerda, a ditadura acabou por exaustão. E foi a sociedade brasileira como um todo que derrubou a ditadura. A ditadura caiu por exausta, fatigada, não tinha mais nada para dar. E ela caiu de velha, caiu de podre. E não foi uma conquista da esquerda, foi uma conquista da sociedade brasileira como um todo.
Então, e a esquerda, então, sofreu o golpe de misericórdia, sobretudo em 1989, com a queda do Muro de Berlim, com o esfacelamento da União Soviética, e a partir daí a esquerda ficou meio desaforada. Agora, não se pode esquecer que a esquerda não é o socialismo. A esquerda é um movimento que tem muito oportunismo no meio dela. Eu posso citar um grande oportunista da esquerda, que foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi da esquerda quando achava que a esquerda era o caminho mais fácil para o poder. Mas quando viu que o troço era muito difícil, passou para a direita, aliou-se com a direita e está fazendo um governo de direita, de extrema direita até. Então, a censura, evidentemente, deve ser combatida, ela é abominável. Mas não se pode dizer que a censura seja, digamos assim, uma castradora. Pelo contrário, eu tenho a impressão que a censura estimula as pessoas realmente inteligentes a encontrar brechas. Se a gente for olhar o período da ditadura, a gente vê que foi uma época muito fecunda, tanto na literatura, nas artes plásticas, no teatro, no cinema. Entendeu? Por quê? Porque obriga os autores, obriga os criadores a serem mais inteligentes, a ficarem mais atentos. Agora, como é feito de massivo, de massa, evidentemente prejudica porque todo mundo fica amedrontado. Mas você pode estar certo o seguinte, né? Se você for comparar a produção artística geral de 1964 até 1985, com a de hoje, você vê que não fica muito a dever, não. Eu acho até que foi melhor, por exemplo, na questão da música popular. Na questão da música popular surgiram Chico Buarque de Holanda, surgiu Caetano Veloso, surgiu Gilberto Gil, surgiu grandes, né, o Geraldo Vandré, surgiu no cinema também, né? Tivemos uma grande fase uma grande efervescência do cinema, não é? Não só o cinema novo, o cinema mais de elite, o cinema de autor, mas também o cinema comercial, não é? Agora, e livros também, surgiu, basta citar, né, o Guarupi do Calado, que surgiu em plena época da ditadura, e outros autores que surgiram nessa época, João Baldo Ribeiro, José Rubem Fonseca, né, gente de primeiríssima time, né, tudo isso surgiu nessa época. E depois, né, já houve, acho que, não vou dizer que piorou, mas não tem assim, faltou esse estímulo que a censura provoca na gente, da gente querer ser mais inteligente, mais criador do que ela. Agora, evidentemente, que a censura deve ser condenada, não deve ser usada como estímulo de literatura, da criação literária. A censura, ela é abominável em si mesma. É preciso ver que antigamente houve uma mudança muito grande na imprensa brasileira em relação à cobertura dos fatos em geral. Antigamente, os jornais eram feitos para representar grupos abertamente. Eram jornais para combater o Washington Luiz, era jornal para combater o Getúlio, para defender o Getúlio, eram jornais para defender a exploração das minas aqui em Minas Gerais, do Grupo Faquá, o problema da floresta amazônica. Eram jornais que tinham, digamos assim, eles cresciam não, eles eram fundados para defender determinadas causas específicas, geralmente causas políticas. Havia então o jornal contra fulano e contra cicrano, havia o jornal ademarista, havia o jornal getulista, havia o jornal chaguista. Muito bem. Esses jornais acabaram, porque a imprensa ficou muito cara manter a imprensa e não tinha mais sentido para isso. Os jornais hoje, os jornais que sobreviveram, foram jornais que se transformaram em grandes empresas. E, como grandes empresas, tiveram que aceitar a realidade, serem pluralistas. O caso, por exemplo, do Globo. O Globo, durante muitos e muitos anos, foi um jornal que defendia as causas mais conservadoras. Ele hoje é um jornal conservador, mas já é pluralista, já aceita colaborações, já cobre fatos que antigamente não cobria. Procura não só uma certa isenção, mas, sobretudo, acatar a pluralidade das opiniões existentes na sociedade brasileira. E isso também se pode dizer em relação aos outros jornais, sobretudo a Folha de São Paulo, que coloca lado a lado um artigo do Maluf e um artigo do Roberto Campos e um artigo meu, do Jean de Freitas, do Clóvis Rossi. Então, é um jornal pluralista, entendeu? E hoje, então, acabou esse lado assim personalista. Antigamente, era impossível, né, se publicar no Globo uma notícia, digamos, elogiando o Brizola. Hoje é possível. Na verdade, o Brizola não está fazendo muita coisa assim, mas, de qualquer maneira, hoje o Globo já trata o Brizola como uma personagem da vida política, e não como um réprobo, não como um demônio, que durante muito tempo tratou o Brizola como um demônio. E assim cada jornal tinha a sua, não vou dizer a sua lista negra, mas cada jornal tinha o seu alvo, tinha o seu inimigo preferencial, né, ou sua causa preferencial. Hoje não, hoje os jornais estão abertos.
Isso daí foi uma grande vantagem, né? Agora, por outro lado, né, a gente sente também uma certa, apesar disso, apesar de ser pluralista, a gente sente que a imprensa não vai até um certo ponto. Ela, por exemplo, tem muito medo de criar uma confusão institucional. Ela, por exemplo, critica o governo, critica abertamente o governo, pesadamente o governo, mas quando sente que pode haver uma crise mais séria, os jornais realmente tendem a se recolher, a refluir, no sentido de que impedir que haja uma nova ditadura, um novo fechamento, e isso vai prejudicar não só a sociedade, mas vai prejudicar, sobretudo, a imprensa. As matérias mais sensacionalistas são aquelas realmente resultado da investigação. São quando o jornalista, ou a câmera, a televisão, ou o repórter do rádio entra dentro da intimidade, revela uma coisa escondida, que o fulano estava batendo esse crânio, o fulano estava estupendo esse cano, o fulano estava roubando. Quer dizer, a investigação... Agora, tanto a imprensa investigativa quanto a imprensa sensacionalista não podem ser condenadas em si. É preciso ver o seguinte, né? Quando se fala em TV educativa, não se pode pensar... Há duas coisas a ver. A educação, a escola à distância, que é uma coisa especial, e será a coisa do futuro, ou seja, através da televisão, alfabetizar a grande massa, né? Dar aquele chamado curso, o primeiro grau. Em geral, o primeiro grau é uma fatia da educação que pode praticamente ser suprida pela escola à distância, ou seja, pela televisão. Né? Isso é uma questão de organização e está havendo experiências, muita gente está tratando disso, não é? Em termos oficiais, em termos estatais, federais, municipais. É possível que daqui a alguns anos o curso primário seja totalmente ministrado através da televisão. Aí seria uma educação educativa mesmo no sentido de escola. Agora, não é isso quando se fala em TV educativa. Quando se fala em TV educativa, faça uma televisão que tenha o lado de entretenimento, mas um entretenimento de fundo cultural, e não de uma simples palhaçada. Então, as TVs, em geral, cumprem. Agora, são um pouco maçantes. São um pouco maçantes. Porque, às vezes, coloca um cantor que fica 2 horas falando sobre... E sem produção, sem nenhum apelo, é fácil fazer. Bota uma pessoa falando, a pessoa fala, não custa nada. Não é? Há pouco investimento. As TVs educativas estão com problemas. As duas principais, tanto a do Rio quanto a de São Paulo, estão deficitárias, está havendo uma briga muito grande. Né? E também uma discussão muito grande até que ponto ela é educativa ou não é, ou deixa de ser educativa. Né? Eu acho que aí nesse ponto é muito complexo. Agora, a educação, a escola à distância, eu acho inevitável, e daqui a 20, 30 anos, nossos filhos e netos irão aprender as primeiras letras, irão aprender a fazer as contas pela televisão facilmente, porque um aparelho de monitor será relativamente barato e poderá perfeitamente ensinar essas coisas básicas. Minas sempre foi uma escola de grandes jornalistas, né? Tivemos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, hoje em São Paulo, um grupo de mineiros famosos, né, que, afinal de contas, tomaram o poder da imprensa carioca e depois a paulista, né? Grandes jornalistas de Minas que foram para o Rio de Janeiro, né? Posso citar o nome do Otto Lara Rezende, né? Paulo Mendes Campos, Carlos Castelo Branco, que, embora nascido em Goiás, passou por aqui, Drummond de Andrade, saiu daqui também dos jornais, quer dizer, Wilson Figueiredo. Né? Então, foi uma escola de grandes jornalistas. Depois, o Minas, não sei bem por que motivo, né, parou um pouco. O jornalismo de Minas tinha vários jornais, ficou reduzido ao estado de Minas. O jornal ficou sendo um jornal único. Mas, a coisa de alguns anos para cá, os jornais já pularam. Hoje, nós temos, em Minas Gerais, 3 grandes jornais, muito bem feitos, que disputam. Evidente, ainda há um predomínio absoluto do estado de Minas, porque é um órgão estabelecido, histórico, com mais recursos, pertence à rede do Diário Associados, né, que deu certo aqui em Minas Gerais, é um grande jornal, muito bem feito, mas tem o Hoje também, né, que é um jornal também muito bem feito, né, e tem o outro jornal, né, também muito bom também. Hoje, antigamente, a Praça de Minas Gerais estava reduzido somente ao estado de Minas, hoje tem 3 jornais, eu tenho a impressão que isso significa, e jornais bem feitos.
jornais muito bem feitos. Não fico nada a dever aos outros jornais. O mercado é uma consequência da globalização, né? O neoliberalismo coloca o mercado como o Deus. Faz-se tudo, condiciona-se tudo ao mercado. O jornal também tem que pensar no mercado, porque o jornal é um produto industrial que tem custos muito claros, né, com as matérias-primas, com a operação, com a mão de obra, com folha de pagamento, né, distribuição. Televisão também tem o mercado, o Ibope. A gente vê como o Ibope é importante. Hoje a televisão é editada, não pelos editores, é editada pelo Ibope. Então a gente vê que hoje em dia o Ibope já está muito mais sofisticado. Você pode perfeitamente saber que o Faustão está dando, quando apareceu o quadro de fulano e tal, quando o cantor tal cantou essa música, desceu ou subiu. E o outro que apresentou um mágico, apareceu o padre benzendo, subiu ou desceu. Então isso, no fim do dia, é cruzado. E os editores, então, em função disso, é que fazem as suas programações, é que fazem as suas planilhas, é que fazem o roteiro. O jornal, mais ou menos isso. A gente faz. Hoje, a manchete foi sobre a Olimpíada. Vendeu pouco, encalhou o jornal, encalhou a revista. Então, a gente dá uma sobre a droga, aumentou um pouquinho. Aí dá uma segunda da droga, mas ele não caiu. Aí o caso de Minas Gerais, a briga de Itamar, deu mais. Então, o mercado é o grande editor do jornalismo, da mídia como um todo. A globalização é, sobretudo, econômica, né? A globalização são os interesses econômicos que estão globalizados no sentido de que não há fronteiras para o capital, né? E não se pode fazer fronteiras. A globalização é inevitável. Mas é o seguinte, ela é uma coisa, ela é, digamos assim, o nome novo do velho colonialismo, dos interesses dos capitais internacionais dominando os países, as províncias, as regiões do mundo mais fracas e que podem produzir matérias-primas baratas e mão de obra baratíssima. Agora, a globalização dizem que é inevitável, não se pode construir barreiras, não se pode fazer uma barreira isolando o Brasil dos Estados Unidos, da Europa, da comunidade europeia. Eu aceito que a globalização é inexorável, é uma lei que não pode ser, digamos assim, suprimida. Não se pode abolir a lei da gravidade, não se pode abolir a globalização. Mas tem uma coisa, pode disciplinar. A lei da gravidade também, que é inevitável, se eu deixar cair meu isqueiro aqui, ele vai cair no chão, porque a lei da gravidade, ninguém muda a lei da gravidade, nem o Papa, nem ninguém, nem os presidentes dos Estados Unidos, nem o Pentágono consegue impedir que meu isqueiro caia se eu deixar meu isqueiro no ar, certo? Agora, porque a lei da gravidade é inevitável, inexorável. A globalização também é. Agora, a lei da gravidade pode ser disciplinada. Nós temos esse teto aqui. O teto não está caindo. Por quê? Porque aboliu a lei da gravidade? Não. Disciplinou a lei da gravidade. Fez parede de um certo jeito, vieram os arquitetos, os engenheiros, calcularam a massa, calcularam o peso, fizeram de uma tal maneira que não está caindo. O teto não está caindo. Não aboliu a lei da gravidade, apenas disciplinou. Se você tirar os pontos de sustentação, o teto cai. Avião é a mesma coisa. Avião não cai. Por quê? Porque tem uma força que disciplina, que neutraliza a lei da gravidade. Não abole a lei da gravidade, apenas neutraliza. Então, isso podia ser feito também na globalização. Nós podíamos não abolir a globalização, mas discipliná-la. Discipliná-la a quê? A nosso favor, não contra nós. Do jeito que está, ela está contra nós. Por quê? Porque ela colocando, digamos, fraldas brasileiras, fraldas coreanas mais baratas que fraldas brasileiras, acaba com a indústria das fraldas, de quem faz fralda no Brasil. Isso serve para quê? O resultado disso é que tivemos o parque industrial brasileiro completamente canibalizado nesses anos da âncora cambial, onde o parque industrial brasileiro não pôde concorrer com as forças globalizadas que entravam aqui dentro com preços melhores. Foi uma ficção politiqueira, eleitoreira, e que desmantelou empresas falidas, várias empresas falidas, bancos falidos, pessoas, o desemprego violento, tudo isso foi causa de uma globalização. Por quê? Porque a globalização está sendo imposta cruamente, truculentamente. Ela deve ser disciplinada. Devíamos aproveitar a lei da gravidade, a globalização, naquilo que pode nos beneficiar, mas sem prejudicar a nossa potencialidade de povo. As
as indústrias que estão vindo para o Brasil são indústrias altamente beneficiadas. Vem para cá, recebe terrenos enormes, né? Terrenos de verdadeiros latifúndios, né? Tem companhias que recebem glebas de terra para instalar suas fábricas, maior do que o Luxemburgo, maior do que Andorra, maior que o Vaticano, são estados, né? Muito bem. E sem pagar imposto, e ainda por cima recebem financiamentos, recebem todas as isenções. O capitalista brasileiro não recebe essas coisas. Para comprar uma terra tem que pagar juros, tem que pagar os impostos, IPTU, transmissão, fiscalização, os impostos não são facilitados. E, no entanto, isso daí não chega a ser, digamos assim, atrair capital estrangeiro. O grande capital estrangeiro que o governo tem atraído, através das juros, é o capital especulativo, que não produz, não cria um empregado aqui, não bota um prego no Brasil. Vem e empresta dinheiro, o governo, sobretudo, para a dívida interna, né? O governo faz a sua jogadazinha, paga o funcionalismo, paga os juros que está devendo aos especuladores. Os especuladores, quando não sentem vontade, vão embora e não deixam nada aqui. De maneira que não há, é uma política muito perversa essa dos investimentos do governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos dois candidatos de esquerda, que era o Lula e o Brizola. Não se tem que discutir, botar rótulo, esse era melhor que o outro. O fato é que dois candidatos, enquanto a direita apareceu unida, com aquela figura carismática do Collor, perseguindo Marajá, minha gente, homem jovem, bonito e falando bem, fluente, não é? Empolgou e concentrou a eleição em torno dele, a esquerda se dividiu entre dois grandes líderes, um líder histórico, como era o Brizola, e o líder emergente, que naquela época, em 89, estava com todo o gás, que era o Lula. Se nós tivéssemos somado no primeiro turno os votos de um e de outro, não teria havido o Collor. A esquerda dividiu por quê? Porque problemas, o PT não aceitava o PDT, achava que o PDT era paternalista, não tinha uma ideologia muito pura, o PDT, por sua vez, achava que o PT era filhote da ditadura, não era exatamente... E resultado, isso foi até o fim, e essa desunião da esquerda possibilitou a vitória de Collor. Na outra eleição também, na eleição seguinte, a mesma coisa, Fernando Henrique. Tínhamos também condições, não é? Mais uma vez a esquerda se dividiu, tínhamos candidatos interessantes, mas não foram suficientes para derrotar o candidato que havia se unido ao PFL, que era herança da antiga Arena. Muito bem, então a esquerda sempre apareceu dividida, não é? E essa divisão, porque praticamente cada esquerdista tem uma cabeça. Não é? Enquanto a direita se une em torno de elementos mais concretos, mais denominadores comuns, conservadorismo em linhas gerais, né? Propriedade, essas coisas, direito o estatuto da ordem, né? A ordem acima de tudo, muito bem, o progresso secundário, né? A esquerda se divide em vários labirintos, né? Desde aquela esquerda que prega para nós um regime tipo da Albânia, que é completamente retrógrado, até a esquerda mais evoluída, a esquerda católica, digamos assim, né, que é cheia de citações, de cita dos autores, de Frei Beto, essas coisas. Muito bem, essa gente não se une na eleição. O resultado, sucessivamente, apanha eleitoralmente da direita.